Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estar conhecendo a ferramenta Scratch e vamos estar utilizando um projeto existente chamado Pac-Man Base para poder detalhar passo a passo como que funciona a programação no Scratch. O Scratch, para quem não conhece, é uma linguagem de programação que utiliza blocos de comando para poder montar projetos, que podem ser jogos, podem ser animações. A diferença para uma linguagem tradicional é que no Scratch o usuário não precisa se preocupar em escrever os comandos. Eles já são feitos em blocos, onde o usuário tem apenas que arrastar e conectar um bloco ao outro. Com relação ao jogo Pac-Man Base, ele funciona da seguinte maneira. O usuário ele controla o Pac-Man através das setas direcionais e o objetivo é ele pegar o morango 5 vezes. Se ele fizer isso, ele vence o desafio. Enquanto que, se o fantasma tocar no Pac-Man 5 vezes, ele perde o desafio. Tanto quando ele perde quanto quando ele vence, aparece uma imagem para ele, né? Ou de comemoração ou de derrota. Aqui no caso, eu já estou com 4 pontos perdidos que são marcados lá em cima, e depois do quinto aparece o cenário do Game Over. Caso eu tivesse conseguido 5 pontos, apareceria um cenário de vitória e a comemoração. Voltando agora ao Scratch, para começar, você precisa acessar o site do Scratch, que é scratch.mit.edu. Caso você não seja inscrito, não tenha um usuário ou uma senha ainda, clique no botão Inscreva-se e siga os passos para poder criar o seu usuário. Se você já tem um usuário ou depois que você se inscrever, clique em Entrar, informe seus dados. Depois que você efetuar o login, clique em Criar para criar o seu primeiro projeto. Bom, essa é a página inicial de um projeto no Scratch. O Scratch ele trabalha com dois conceitos que são fundamentais, que é de ator e cenário. Considerando que nós vamos reproduzir o jogo Pac-Man Base nesse vídeo, não vamos trabalhar com o ator do gato. Existem algumas formas de selecionar um ator. Você pode escolher um ator da própria ferramenta, do próprio Scratch, e ele é organizado por categorias, ou você pode carregar um ator do computador, uma imagem do seu computador. Da mesma forma que cenário, você pode escolher um cenário já da plataforma do Scratch ou carregar um cenário do seu computador. Bom, eu vou trabalhar com o cenário do computador. Então eu vou clicar nessa opção, carregar o cenário, vou escolher a imagem. Pronto, está aqui o meu cenário. Aqui na aba cenários é possível ver todos os cenários que nós estamos trabalhando, né? Afinal é possível você utilizar vários cenários em uma animação ou em um jogo, em um programa. Eu vou apagar esse cenário padrão e vou ficar só com esse cenário. Como no jogo que nós estamos desenvolvendo, o cenário ele ocupa toda a tela com o fundo preto, eu vou ampliar essa imagem. Para isso, eu posso convertê-la em vetor, e então eu consigo movimentá-la como um todo, de forma que ela ocupe todo o fundo da minha tela. Está aqui. Então eu já tenho o cenário definido. Agora eu vou selecionar o ator, que é o Pac-Man. Eu vou também importá-lo do computador. Clicar em enviar ator. E aqui eu vou selecionar a minha imagem. Aqui embaixo nós temos as propriedades desse ator que está selecionado. Então aqui eu tenho o nome, eu tenho a posição dele, que é marcado no Scratch por X e Y, né, que é a vertical e a horizontal. A opção de deixá-lo visível ou não, o tamanho e a direção, que é para onde ele vai se movimentar. Eu vou reduzir o tamanho dele, porque eu acho que está muito grande, vou botar tamanho de 60 ao invés de 100. Bom, agora o nosso primeiro passo, nosso primeiro objetivo é fazer com que o Pac-Man se movimente utilizando as setas direcionais do teclado. Para isso, nós temos os blocos de comandos que estão localizados à esquerda, né? Eles são divididos por categorias e cada categoria é separada por uma cor. Então nós temos os blocos de som na cor rosa. Na cor roxa, nós temos os blocos de aparência, os de movimentação na cor azul e assim sucessivamente. O Scratch ele trabalha com eventos.
Esses eventos é que nos permitem, por exemplo, fazer com que o ator se movimente conforme as setas direcionais do teclado são pressionadas. Então, para isso, nós vamos utilizar o bloco de comando quando a tecla espaço for pressionada. E nós vamos mudar não para o espaço, mas sim para uma das setas. Se eu quero que ele se movimente para a direita, eu vou escolher quando a tecla seta para a direita for pressionada. E em seguida, eu vou dizer que quando a seta para a direita for pressionada, o Pac-Man vai se mover 10 passos. Vou fazer um teste apertando a seta do teclado e ele já está se movimentando para a direita. Agora eu quero que ele se mova para a esquerda. Então eu vou fazer um procedimento semelhante. Venho em eventos, arrasto novamente o evento quando a tecla espaço for pressionada, só que eu vou mudar para a seta esquerda. E de novo eu digo que quando a seta para a esquerda for pressionada, eu vou pedir ele para mover 10 passos. Só que quando eu pressiono a tecla para a esquerda no meu teclado, ele ainda continua se movendo para a direita. Isso ocorre por causa da direção. Ele está posicionado para se mover sempre para a direita. Isso ocorre porque o Pac-Man ele já está se movimentando sempre para a mesma direção. Então, eu preciso utilizar esse bloco aqui, ó, aponte para a direção antes de movimentar o Pac-Man. Então, clicando aqui, eu vou dizer quantos graus é a direção. Você não precisa se preocupar com o número, e sim com a posição da seta. Como eu quero que ele se mova para a direita, eu vou deixá-lo na posição de 90 graus, que equivale à seta para a direita. Já na opção de baixo, que é se mover para a esquerda, eu vou escolher de novo o bloco aponte para a direção, só que eu vou mudar a direção da seta, que é a direção para onde o Pac-Man vai se mover, colocando na posição para a esquerda, que equivale a menos 90 graus. Vamos fazer um teste agora, movimentando para a esquerda e movimentando para a direita. E aí eu posso replicar esse processo para fazer com que o Pac-Man se movimente para cima e para baixo. Eu posso também clicar com o botão direito e duplicar, soltar, ou diminuir o ângulo para poder visualizar melhor o zoom. Então aqui eu vou dizer que seta para cima, ele vai se mover para cima. E apenas a nível de organização do meu código, eu vou colocar seta para cima em cima, seta para a direita do lado direito, seta para a esquerda aqui. Vou duplicar esse código para fazer o seta para baixo. Seta para baixo. Mudar a direção, dizer que é para baixo. Pronto. Com isso, já está feita a primeira parte do meu jogo, que é fazer o Pac-Man se movimentar. Agora nós precisamos trabalhar com mais atores, que serão os fantasmas e a frutinha, que é o morango. Então, para isso, nós vamos fazer novamente o mesmo procedimento de selecionar um novo ator. Eu já tenho essas imagens salvas, então vou pegar o fantasma azul, abrir, vou selecionar outro ator, que é o fantasma vermelho, e por fim, vou selecionar a frutinha. Frutinha selecionada, fantasmas selecionados. Eu vou diminuir o tamanho deles, assim como eu fiz com o Pac-Man, colocar 60. Agora eu preciso fazer com que esses atores, o morango, o fantasma e a fruta, se movimentem de forma aleatória na tela. Sendo que, conforme foi mostrado no jogo, primeiro aparece um fantasma, depois de alguns segundos aparece outro fantasma e depois a frutinha. Então, para isso, eu clico no ator que eu quero implementar os blocos. Repare que os blocos de comando eles ficam sempre associados a um ator. Então, quando eu clico no ator fantasma, eu estou vendo os blocos, a programação do fantasma. Quando eu clico no Pac-Man, eu estou visualizando a programação pro Pac-Man. Primeira coisa, eu vou definir o nome dele, que já está aqui, Fantasma Azul, né? Vou permanecer com esse nome. E agora, como ele se movimenta de forma aleatória, eu não vou utilizar o evento da tecla de espaço, né, ou de qualquer tecla. Eu vou utilizar esse evento aqui,
que se chama quando bandeira verde for clicada. Isso vai fazer com que o jogo ele é iniciado sempre quando ocorre o clique da bandeira verde. Então eu estou dizendo que quando o jogo iniciar, eu vou querer que esse ator, que é o fantasma azul, se movimente de forma aleatória na tela. Então, para isso, eu vou utilizar um bloco de movimento que se chama deslize por 1 segundo até posição aleatória. Isso vai fazer com que o fantasma azul se movimente para uma posição aleatória. Só que eu quero que ele faça isso sempre. Então, eu vou utilizar uma estrutura de repetição que fica aqui nos blocos da categoria controle, que se chama sempre. E vou arrastar o bloco aqui para dentro do sempre. Então, recapitulando, quando a bandeira verde for clicada, sempre esse ator vai se deslizar por 1 segundo até uma posição aleatória. E isso ele vai ficar fazendo repetidas vezes. Ó. Só que eu quero que esse tempo dele, quanto menor o tempo que tiver aqui, está dizendo 1 segundo, mais rápido ele vai se movimentar. Então, eu vou querer que esse número aqui ele seja aleatório entre 1 e 3. Eu não vou definir que é 1 segundo, nem que é 2, nem que é 3. Eu vou querer que o programa defina aleatoriamente. Então, eu vou utilizar aqui nos operadores, tem esse bloco chamado número aleatório, entre 1 e 10. Eu posso modificar e vou colocar que vai ser entre 1 e 3. E aí, ao invés de utilizar 1 segundo, o jogo que vai definir o tempo aleatoriamente, de forma aleatória, o tempo de movimentação desse fantasma. Isso vai fazer com que fique mais fácil ou mais difícil. À medida que, como ele se movimenta de forma mais rápida, mais difícil vai ficando o jogo, né? Mais difícil fica para poder escapar do fantasma. Bom, então eu já tenho o Pac-Man se movimentando e o fantasma também está se movimentando. Eu vou replicar esse bloco de comando para o fantasma vermelho, arrastando e clicando em cima dele. Então ele já tem o mesmo comando. Quando eu clicar, vou parar o jogo e vou iniciar. Os dois fantasmas já estão se movimentando. Repare que o fantasma vermelho ele se movimenta mais rápido, às vezes, do que o fantasma azul. Às vezes o fantasma azul se movimenta mais rápido. Isso por causa do número aleatório, que é o tempo em segundos que eles vão se movimentar até determinada posição na tela. De forma que, quanto menor o segundo que estiver selecionado de forma aleatória, mais rápido ele vai estar se movimentando. E eu vou fazer o mesmo para a frutinha. Nela, aqui está o código dela. Então, quando eu parar o jogo e clicar na bandeira verde, todos eles estarão se movimentando. O Pac-Man eu controlo com as setas direcionais e os outros personagens se movimentando de forma aleatória. Mas, como eu falei no início, cada um vai ter que aparecer no jogo em determinado momento, né? Eles não aparecem todos, não começam a se mexer todos ao mesmo tempo. Então, antes, eu preciso fazer com que o fantasma azul, ele, assim como o fantasma vermelho e a frutinha, eles aparecem inicialmente ocultos no jogo. Então, ainda aqui no bloco de aparência, nós temos um bloco de comando chamado esconda. Então eu vou colocar esse esconda logo no início de todos eles. Pronto. Então quando eu iniciar o jogo, eles estão ocultos e não vão aparecer. A não ser que eu peça para aguardar alguns segundos e então eles aparecerem na tela. E é isso que eu vou fazer agora. Vou utilizar
um bloco da categoria controle chamado espere. O fantasma vermelho, o fantasma azul vai ser o primeiro a aparecer. Então eu venho aqui nele, digo para esperar 2 segundos. Então depois de 2 segundos eu quero que ele seja exibido na tela. Já o fantasma vermelho, eu quero que ele apareça na tela depois de 4 segundos. Então eu vou pedir para esperar 4 segundos e depois ele vai ser exibido. E a fruta vermelha, eu vou pedir para esperar também. Jotinho, então vou deletar esse bloco. Vou pedir para esperar 5 segundos. Então, quando eu iniciar, inicialmente só tem só o Pac-Man, depois o fantasma azul e depois o fantasma vermelho. E por fim a fruta aparecendo. Agora eu preciso fazer com que seja verificado se o Pac-Man está tocando nos fantasmas ou na fruta. Para isso nós vamos utilizar blocos condicionais, que também estão aqui na categoria controle, que é o se não. Então eu vou clicar no ator do Pac-Man, que é quem eu vou controlar. Vou incluir o evento quando o jogo iniciar, que é na verdade quando a bandeira verde for clicada. Ele sempre irá verificar se tocou nos fantasmas ou no morango. Então vamos utilizar o bloco primeiro, uma estrutura de repetição, já que ele sempre vai fazer essa verificação. E depois nós vamos utilizar uma estrutura condicional para verificar se ele está tocando ou não nesses outros atores. E agora nós vamos trabalhar com alguns blocos da categoria sensores para fazer essa verificação. Então nós já temos a estrutura aqui montada, se então eu vou verificar o que? Se esse ator ele está tocando ele traz como padrão ponteiro do mouse, mas eu posso escolher qualquer outro ator. Então, por exemplo, eu vou verificar primeiro se ele está tocando na frutinha. Se ele estiver tocando na frutinha, eu quero primeiro emitir um som. E agora eu vou escolher um som para quando ele estiver tocando na frutinha e para quando ele estiver tocando no fantasma. Para escolher um som, o procedimento é semelhante à escolha de um ator e de um cenário. Nós viemos na aba Sons, clicamos aqui em Sons e podemos descarregar um som do computador ou pegar um som do Scratch. Nesse caso, eu vou pegar um som da própria ferramenta. Os sons aqui eles são agrupados por animais, efeitos, e são exibidos aqui embaixo, onde clicando posicionando o mouse nesse círculo do play, você consegue ouvir qual é o som antes de utilizá-lo na tela, no seu programa. Bom, agora eu vou escolher os meus sons e depois nós voltamos para poder continuar a programação. Bom, eu já escolhi os meus 4 sons, que é para quando ele computar um ponto, quando ele computar uma derrota, ponto, derrota, para o fim de jogo, se ele for derrotado no final do jogo e se ele vencer o desafio. Aqui nessas opções você pode abaixar, diminuir o som, mudar o tom de voz dele, reproduzir para ver se é esse som mesmo. Voltando para o jogo então, já que nós temos os sons selecionados, como que eu faço para incluí-lo na programação? Basta eu vir na categoria de sons e utilizar o bloco de comando toque o som. Pode ser toque o som ou toque o som até o fim. Bom, eu vou utilizar o bloco de comando toque o som. Tocando na frutinha, se tocando na frutinha, então eu vou dizer que eu quero o som de ponto. Ao passo que, se, e aí eu vou repetir aqui, vou botar um se então. Se ele tocar no fantasma vermelho ou no fantasma azul, eu quero que ele toque
um outro som, que é o som da perda do ponto, que será computado posteriormente. Mas repare que aqui eu só tenho a opção para escolher tocando em um ator, que é o fantasma vermelho. E eu gostaria que isso se repetisse se eu tocasse também no fantasma de cor azul. Então eu posso fazer um outro si não e um outro si, ou eu posso utilizar um operador na categoria operadores, e aí eu posso utilizar na categoria operadores esse bloco ou. E aqui eu consigo colocar mais de uma opção. Então eu vou utilizar os dois aqui, tocando em. E aqui eu defino o fantasma azul ou o fantasma vermelho. E eu arrasto esse conjunto todo para dentro do meu si. Então vamos ver como que ficou. Quando eu clicar na bandeira verde, ele sempre vai executar todo esse bloco aqui, que se resume em: se o ator Pac-Man tocou na frutinha, então ele vai tocar esse som de ponto. Se não, ele vai verificar se o ator Pac-Man tocou no fantasma vermelho ou tocou no fantasma azul, ele vai tocar o som da perda. Então vamos ver como é que fica o nosso jogo. Iniciei nenhum fantasma na tela, primeiro o azul, depois aparece o vermelho e depois a frutinha. Vamos tocar em um fantasma para ver o que acontece? Tocou o som de perda. Tocar na frutinha agora, tocou o som do ponto. Repare que o som ele não está do jeito que eu queria. Por quê? Ele fica sempre tocando esse som enquanto ele está tocando, enquanto ele encosta no fantasma ou na frutinha, esse som ele não toca até o fim. Então o ideal seria utilizar o comando toque o som até o fim, ao invés de simplesmente toque o som. Vamos voltar, toque o som até o fim, de ponto. Parar aqui o nosso jogo. E a mesma coisa, toque o som até o fim da perda. Vamos ver agora. Viu? Mesmo que ele permaneça tocado, mesmo que ele permaneça encostado no ator, ele só toca o som uma vez até o final. Agora sim está perfeito. Então, para concluir o nosso jogo, nós precisamos agora que esses pontos sejam computados, né? Porque até o momento ele somente toca o som, mas não computa ponto, não registra em lugar nenhum. Para isso, nós vamos utilizar as variáveis para poder armazenar essa pontuação. Bom, as variáveis elas estão aqui embaixo, né? Na classificação variáveis. Nós vamos criar duas variáveis, uma para computar os nossos pontos e outra para computar as nossas perdas. Então eu vou clicar na opção criar uma variável, eu vou dizer que ela vale para todos os atores, apesar de eu só utilizá-la em um. Vou descrevê-la como pontos, uma delas está aqui, pontos, e a segunda, criar mais uma variável, perdas. Ok. Vou botar agrupá-las aqui no cantinho. Bom, e como que nós vamos atribuir valor a essa variável? É muito simples no Scratch. Basta eu utilizar o bloco adicione 1 à minha variável. Aonde que eu vou utilizar isso? Se ele tocou na frutinha, eu vou computar um ponto. Então adicione 1 à minha variável pontos. Da mesma forma, eu vou dizer que adicionar um ponto à minha variável, qual variável? Perdas, se ele tocou no fantasma vermelho ou no fantasma azul. Então vamos executar para ver como ficou o nosso projeto. Nenhum fantasma, apareceu primeiro azul. Ó, um ponto, 2.
3 pontos. Ele está meio devagar. Por quê? Porque primeiro ele está tocando o som. Então isso está dando uma impressão de lentidão. Então eu vou inverter a ordem. Primeiro ele vai adicionar o ponto, depois ele vai tocar o som. Vou iniciar. Primeiro apareceu o fantasma azul. Eu já estou com 6 perdas e 2 pontos. Toquei na frutinha, já computou um ponto e tocou o som. Toquei no fantasma, já computou outro ponto. Vários, né? Porque eu toquei várias vezes agora no fantasma vermelho. Mais um. Perfeito. Só que eu gostaria que toda vez que eu iniciar o jogo, esses pontos sejam zerados, né? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Quando iniciar o jogo, eu vou mudar o valor da variável sempre para zero, dessas duas variáveis. Então, mude o valor de perdas para zero e mude o valor de pontos para zero. Vamos ver como é que ficou. Movimentando meu Pac-Man. Toquei no fantasma, vermelho, perdi um ponto. Toquei de novo, 2 pontos. 3, 4. Tocar na frutinha agora, mais um ponto para mim. Outro ponto. Mais uma perda. 6 perdas já. Bom, para poder finalizar o nosso jogo, nós precisamos agora verificar se ele já atingiu 5 perdas ou 5 vitórias. E aí trabalhar com uma mudança de cenário, que é algo que nós não vimos ainda. Bom, então, para fazer isso, a primeira coisa que nós vamos precisar é de outros cenários para poder mudar quando atingir os 5 pontos ou as 5 perdas. Então nós vamos vir aqui em selecionar cenário. Eu vou importar um cenário do meu computador. Pegar um cenário de comemoração. Está aqui na tela. Eu vou também convertê-lo para vetor, para aumentar essa imagem para ela pegar a tela toda. Esse está o meu cenário. E vou capturar mais um cenário, carregar mais um cenário, que é o cenário do Game Over. Da mesma forma, vou convertê-lo para um vetor, para ele ocupar a tela toda. Pronto. Já estou com meus 2 cenários, meus 3 cenários prontos para serem utilizados. Inicialmente ele vai carregar o cenário preto e depois ele vai mudar para o cenário da comemoração ou para o cenário do Game Over, conforme os pontos ou as perdas acumulados. Então, voltando para o nosso bloco de programação no ator Pac-Man, clicar aqui em código, eu preciso fazer uma verificação sempre que ele adicionar um ponto ou uma perda. Então, eu vou voltar aqui para os blocos da categoria controle e vou fazer uma verificação, uma condição, que é o se. Se, o que eu preciso verificar agora? Se a variável perdas ou a variável pontos já chegou na quantidade de 5. Para isso, nós vamos utilizar o operador igual. Ele está aqui na categoria operadores, esse bloco igual. O que eu vou verificar se é igual a quê? Eu preciso verificar que a minha variável, se a minha variável pontos, ela é igual a 5. Eu vou duplicar esse código e vou verificar se a minha variável perda, tira pontos daqui, se a minha variável perda também é igual a 5. Então aqui, se tocou na frutinha, eu vou verificar se pontos é igual a 5. Se pontos for igual a 5, o que eu preciso que seja feito? Que ocorra a mudança de cenário. Então eu venho aqui em aparência, nós temos um bloco chamado mude para o cenário e você vai dizer qual é o cenário. Nesse caso é frutinha,
Se ele fez 5 pontos, então é o cenário da vitória. Cenário de comemoração. Vou duplicar esse código e fazer a mesma coisa para perdas, só que eu vou colocar agora o cenário do Game Over. Pronto. Vamos verificar agora como está o nosso código. Duas perdas, 3, 4, 5 perdas. Ele mudou o cenário para Game Over. Porém, os atores ainda continuam na tela e continuam se movimentando. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos programar cada um desses atores para que, se mudou para o cenário Game Over, esse ator fique invisível. Cada um deles, inclusive o Pac-Man. Então, nós podemos utilizar os eventos. Tem um evento aqui chamado Quando Mudar para o Cenário. E eu vou dizer aqui, ó, quando mudar para o cenário Comemoração, ele vai fazer o quê? Ele vai esconder este ator. Bem simples. E vou duplicar, porque não é só o cenário de comemoração que esse ator vai ficar oculto. Isso vale também para o cenário de Game Over. Então, esses dois eventos eles devem estar presentes em cada um dos outros atores. Eu vou arrastá-lo para o fantasma azul. Ó, está aqui o código. Vou fazer a mesma coisa para o outro cenário. Está aqui. Então, o fantasma azul, quando mudar o cenário para cenário comemoração, ele vai se esconder. Quando mudar para o cenário Game Over, ele vai se esconder. E eu vou fazer a mesma coisa para os outros atores. Pronto, já incluí o evento quando o cenário mudar para todos os atores e agora o código deve funcionar corretamente. Porém, nós verificamos que o cenário ele muda para o Game Over, né, no final do jogo ou para a comemoração. Então, quando iniciar, eu preciso que esse cenário volte para o cenário de fundo preto. Então, eu preciso incluir um código, um bloco de comando para que esse cenário mude logo no início do jogo. Ele volte para o fundo preto. Então, quando o jogo iniciar, ele vai mudar o cenário para o fundo preto e então o jogo terá início. Vamos ver como é que ficou. Ó, pronto. O Pac-Man está ali, movimentando. Toquei o fantasma. 2 perdas, 3, 4, 5 perdas. Cenário do Game Over. Vamos iniciar o jogo. E o Pac-Man está oculto. Então, eu preciso que, quando iniciar o jogo, o ator Pac-Man, ele vai ter que ficar visível. Então, eu preciso que ele mostre. Pronto. Uma perda, 2, 3 perdas, 4 perdas, 5 perdas. Game Over para mim. E agora eu iniciando o jogo, o Pac-Man já está visível de novo. Bom, para a gente concluir o jogo, conforme estava o projeto Pac-Man base, faltou apenas incluir um som quando eu alcanço, né, a vitória ou a derrota. Porque ele muda para o cenário Game Over, mas não toca o som. E isso pode ser feito de forma bem simples. Basta nós virmos nos blocos da categoria som e escolher aqui o bloco Toque o Som até o fim e vamos encaixá-lo para aqui dentro. Qual o som que ele vai tocar? Aqui no caso, como eu estou na condicional da frutinha, é o som da vitória, fim, vitória. Toque o som até o fim na derrota também. No caso do Game Over, ele vai tocar o som da derrota.
Então vamos ver como ficou. Iniciei o jogo. Uma perda. 1 ponto. 2 pontos e 2 perdas. 3 pontos. 4 pontos. 5 pontos. Venci o desafio e ele tocou o som da vitória. Bom, é isso, pessoal. Nós mostramos de forma bem simples como programar no Scratch, fazendo um jogo simples, sem escrever uma linha de código, apenas arrastando os blocos de programação. Não podemos esquecer de salvar esse projeto, definindo um nome para ele, Pac-Man Base 2. E caso você já tenha o seu usuário cadastrado, você pode compartilhar esse projeto para que todas as pessoas que acessarem a plataforma do Scratch possam ver o seu projeto e também utilizá-lo para poder fazer alguma melhoria. É isso, pessoal. Valeu, um abração a todos.